Benvenuta o benvenuto a questo nuovo video qui sul mio canale, ou seja, em português, bem-vinda ou bem-vindo a esse nuovo vídeo aqui no meu canal. Oggi è una giornata particolare, speciale, almeno per me, perché è il mio compleanno. Ou seja, em português, hoje é um dia especial, um dia peculiar, pelo menos para mim, porque é o meu aniversário. Compio oggi 22 anni, completo hoje 22 anos. E qual é o meu presente para você? Esse vídeo. Nesse vídeo você vai aprender a utilizar corretamente a preposição simples tra e a preposição simples fra, que você descobrirá vendo esse vídeo que essas duas preposições compartilham o mesmo significado, que é qual? Bom, tra e fra significam entre. Em que eu escrevi, tra e fra indicano una posizione intermedia, ou seja, indicam uma posição intermédia. Exemplo, eu tenho essa caneta e esse álcool em gel. Eu sei que essa caneta tá na direita, essa daqui tá na esquerda, no meio fica o álcool em gel. Então, o que eu posso falar? Eu posso falar que o álcool em gel está entre essa caneta e essa outra caneta. In italiano, questo alcol in gel è tra questa penna e questa penna. Ou questo alcol in gel è fra, con la F, questa penna e questa penna. Ele está entre essas duas canetas. Em italiano, é tra queste due penne. Esse é o significado de tra e fra. Bom, então, quando usar tra e quando usar fra? Porque se as duas preposições simples significam a mesma coisa, Sara, eu não entendo a diferença. Não entendo quando usar uma e quando usar outra. Quando devo usar tra e quando devo usar fra? Bom, no geral, a gente tenta, por motivos eufônicos, por motivos de repetição do som, de usar fra e tra, independentemente com palavras que comecem com todas as vogais e todas as consoantes. A única coisa é que, na prática, não costumamos usar o tra com T com palavras que começam com T. A gente não usa. Então, por exemplo, eu não digo entre três, que seria em italiano tra, tre. Não usamos. A gente usa, nesse caso, fra com F. Do mesmo jeito, a gente usa fra com palavras que comecem por todas as vogais e todas as consoantes, menos com F. Então, por exemplo, eu não vou dizer entre irmãos. Em italiano, fratelli. Eu não vou dizer isso, porque é estranho e repete o som e não é tão fluido, ok? Então, por exemplo, ao invés de dizer fratelli com F, eu digo tra fratelli. Do mesmo jeito, que significa entre irmãos. Do mesmo jeito, eu digo fra 3 giorni. Daqui a 3 dias. Eu não vou dizer tra 3 giorni, porque o som tra é repetido, entende? Então, tra e palavras com F e fra mais palavras com T, além de todas as outras palavras. O único alerta é esse, não usar tra com palavras que começam com T e não usar fra com palavras que comecem com F. É isso. Aqui eu escrevi in italiano, si sceglie quale usare per ragioni di ripetizione del suono. A gente escolhe qual usar por razões de repetição do som. E é isso. Quando também usamos tra ou fra? Usamos também tra ou fra para indicar uma posição. Exemplo, tra queste case ou fra queste case. Entre essas casas. Queste, que significa essas, não começa, essa palavra queste, não começa nem com T, nem com F. Então, a gente pode escolher o qual a gente quiser, né? Entre essas casas. Exemplo de frase,
c'è la casa di Marco tra queste case. Ou c'è la casa di Marco fra queste case. A casa de Marco fica entre essas casas. Se você não sabe utilizar c'è ou ci sono, que é a versão de c'è no plural, eu tenho um vídeo aqui no meu canal somente sobre a diferença entre c'è e ci sono, quando usar c'è e quando usar ci sono. Você pode conferir aqui, né, no meu canal esse vídeo. C'è la casa di Marco tra queste case ou c'è la casa di Marco fra queste case. Indica a posição da casa de Marco. A casa de Marco fica entre essas casas. Também usamos para indicar um destino, para indicare una destinazione. Tra di noi ou fra di noi. Costumamos usar quando tra e fra acompanham um pronome pessoal. Nesse caso aqui, noi, a gente costuma botar o di. Isso não significa que fra noi ou tra noi é errado, porque não é. Mas na prática a gente gosta de botar o di, né? De adicionar o di, ok? Isso significa entre nós. Tra di noi ou fra di noi. Por que uma destinazione? Por que um destino? Porque seria um movimento, ok? Vieni tra di noi ou vieni fra di noi. Vem entre nós. Vem aqui para ficar com a gente. Vem entre nós. Tem um movimento. Do mesmo jeito que a gente utiliza tra ou fra como um meio. Ou seja, algo, né, através do qual fazer outra coisa. Nesse exemplo aqui que eu trouxe tra Roma e Milano. Ou fra Roma e Milano. Entre Roma e Milão. Exemplo de frase: lavoro tra Roma e Milano ou lavoro fra Roma e Milano. Eu trabalho entre Roma e Milão. Ou seja, alguns dias eu estou em Roma, outros dias eu estou em Milão, né? Eu vou e volto. Esse é um meio. Do mesmo jeito que a gente usa tra ou fra para indicar a distância de um lugar para outro. In italiano, per indicare la distanza da un luogo ad un altro. Exemplo, tra 5 km ou fra 5 km. A gente usa muito essa construção. Tra nesse caso ou fra nesse caso não significam entre, mas significam daqui a. Então, por exemplo, você está na autoestrada, você está indo em direção, não sei, a Milano, está indo a Milão, e você está na autoestrada e você vê uma placa, um cartello escrito Milano tra 5 km. Ou seja, daqui a 5 km você vai chegar em Milão, você só tem que continuar percorrendo essa autoestrada, entendeu? Tra 5 km, daqui a 5 km. Mas poderia ser tranquilamente daqui a 10 metros, daqui a 100 metros, né? Aí seria em italiano tra 100 metri, tá? Vou trazer aqui para vocês a frase: tra 5 km arriveremo al mare, ou fra 5 km arriveremo al mare. Daqui a 5 km chegaremos à praia. Tra 5 km, fra 5 km, dá no mesmo. A gente indica que eu estou aqui e vou para a praia, no caso desse meu exemplo. Daqui onde eu estou até a praia tem uma distância de 5 km. Eu indico assim a distância do local onde eu estou para o local onde eu quero ir. Também usamos tra e fra para indicar um tempo. Isso também é super comum. Eu trouxe aqui o exemplo daqui a um ano, em italiano tra un anno ou fra un anno, mas podia ser tranquilamente fra 5 minuti, ou seja, daqui a 5 minutos, ou tra, com T, 5 minuti, tra un'ora, daqui a uma hora, ou fra un'ora, tá? É um tempo, eu quero indicar um tempo, per indicare un tempo. Exemplo, tra un anno uscirò di casa, fra un anno uscirò di casa. Daqui a um ano sairei de casa. Daqui a um ano. Eu estou indicando um tempo. Daqui a um ano eu vou fazer isso.
Mas como eu falei, pode ser tra un anno, tra 2 anni, tra 5 minuti, tra un mese, daqui a um mês. Para indicar o tempo. Super usado também essa construção, lembre-se. Para indicar uma relação tra di noi ou fra di noi. Eu trouxe o mesmo exemplo que aquele outro que eu já mostrei aqui. Como eu falei, quando tem um pronome pessoal, a gente costuma botar o di, essa preposição simples também, porque tra e fra são preposições simples em italiano, assim como o di. Mas, como eu falei, não é errado falar tra noi ou fra noi. Não é errado. Você pode escolher como usar. E significa entre nós. Agora, eu uso per indicare una relazione, para indicar uma relação. Exemplo de frase: c'è un ottimo rapporto tra di noi. Ou c'è un ottimo rapporto fra di noi. Existe uma ótima relação entre nós. Essa é a nossa relação, porque rapporto é isso. É esse vínculo, entendeu? É essa relação. Não necessariamente a romântica, tá? Não necessariamente a amorosa. Tra di noi, entre nós. Como partitivo, como forma de indicar algo que faz parte de um conjunto, de um todo. Exemplo aqui, entre todas nós. Perceba que tutte, que significa todas, começa com o T. Então aqui o certo seria falar fra tutte noi, com um F, porque tutte começa com T. Que tem essa repetição, entendeu? Eu botei aqui fra e tra, porque esse é o exemplo que eu dei. Mas você pode botar qualquer coisa. Entre as minhas amigas, né? Ao invés de tutte noi, tra le mie amiche, tra le nostre amiche, entre as nossas amigas, entre as minhas amigas, entendeu? E aí você poderia escolher utilizar tra ou fra. Nesse caso aqui, como tutte começa com T, o mais certo é o fra com F. Entre todas nós. Fra tutte noi. Exemplo de frase: fra tutte noi, Rosa é de sicuro la più intelligente. Entre todas nós, Rosa é com certeza a mais inteligente. Né? Rosa faz parte de um todo e desse horror de gente, desse conjunto, dessas várias pessoas, Rosa é a mais inteligente. Nesse caso, um partitivo. Com complemento de causa. Nossa, entre uma coisa e outra, eu não consegui ter tempo de fazer isso. Me desculpa. Em italiano, tra una cosa e l'altra, non ho avuto tempo di fare quella cosa. Scusami, non ho avuto il tempo. Ou fra una cosa e l'altra. Você pode escolher aqui se botar tra ou fra. Tá no mesmo. É entre uma coisa e outra. Qual é a causa de você não ter feito tal coisa? É isso. Entre uma coisa e outra. Não tive tempo. Complemento de causa. Tra una cosa e l'altra, fra una cosa e l'altra. Exemplo de frase: tra una cosa e l'altra non ho mai tempo per me. Ou fra uma coisa e l'altra non ho mai tempo per me. Entre uma coisa e outra, nunca tenho tempo para mim. Super comum de acontecer também, né? Também usamos para indicar uma hesitação ou uma escolha. Em italiano, per indicare una scelta o esitazione. Entre sim e não. Tra il sì e il no. Fra il sì e il no. Entre sim e não. Exemplo de frase: ero indecisa tra il sì e il no. Ou ero indecisa fra il sì e il no. Eu estava indecisa entre sim e não. Ou seja, eu preciso fazer uma escolha. Eu preciso escolher se falar sim ou se falar não. Mas no momento eu estou hesitando, estou indecisa. Então, tem uma hesitação, percebe? Tra il sì e il no. Ou fra il sì e il no. Entre o sim e não. Para indicar uma aproximação. Entre os 10 e os 15 anos. Tra i 10 e i 15 anni. Ou fra i 10 e i 15 anni. Esempio di frase: quel ragazzo avrà tra i 10 e i 15 anni. Quel ragazzo avrà fra i 10 e i 15 anni. Aquele rapaz deve ter entre os 10 e os 15 anos. Eu acabo de ver um rapaz, eu não sei quantos anos ele tem. Eu penso, bom, ele deve ter entre os 10 e os 15, né? Ele pode ter 12, 13 ou 14, até
10 em si mesmo, né? Mas a gente não sabe, eu estou aproximando, estou fazendo uma hipótese, né? Estou indicando a aproximação através de tra ou fra. Também usamos tra ou fra nessa expressão típica aqui, tra l'altro ou fra l'altro, que é sinônimo de inoltre, in più, né? Ou seja, além disso, também, né? Ou seja, a gente usa no começo da frase para indicar algo que a gente não falou antes, né? Continuando com o assunto. Significa além disso, tra l'altro ou fra l'altro. Esempio di frase: tra l'altro ho parlato anche con Giovanni ieri. Fra l'altro ho parlato anche con Giovanni ieri. Além disso, ontem falei com Giovanni também. Lembre-se que Giovanni a gente não pronuncia Giovanni, porque G-I-O em italiano, G-I-O, a gente pronuncia Gio, como se fosse um D-J-O em português, tá? E a gente não pronuncia a letra I, né? Porque a gente fala Giovanni, a gente fala Giovanni. Mas é muito importante porque se a gente tirasse a letra I, ficaria Giovanni. Aí não tem como, né? Inclusive você pode encontrar o nome Giovanni, que é bastante comum hoje em dia, mas principalmente foi bem mais comum no passado. Hoje em dia, para quem é íntimo, uma pessoa que chama Giovanni permite que os íntimos, que os amigos íntimos, o chamem de Gianni. Muitas pessoas que se chamam Giovanni são conhecidos como Gianni. Veja Gianni Morandi, que é um cantor super famoso aqui da Itália. Já até apresentou Sanremo, né, o festival da música italiana, Festival di Sanremo. Giovanni. Tra l'altro ho parlato anche con Giovanni ieri, ou seja, hipotizando, eu falei com Gabriele, eu falei com Maria, e aí eu falei para essa outra minha amiga, para Marta, que eu falei ontem com Gabriele e com Maria. Aí eu esqueci de falar para Marta que eu falei também com Giovanni ontem. E aí eu falo, tra l'altro ho parlato anche con Giovanni ieri. Eu falo isso para Marta. Ou seja, além disso, além de eu ter falado com Maria e Gabriele, eu falei também com Giovanni ontem. Percebe? Eu estou adicionando outra informação. Sinônimo de inoltre ou in più. Também usamos tra e fra em locuções adverbiais com valor temporal. Por exemplo, tra poco ou fra poco, ou seja, daqui a pouco. Usamos muito isso também até na programação de uma TV. Você, sei lá, tá assistindo um programa e daqui a 5 minutos vai começar um filme. Aí o programa vai em publicidade e a publicidade fala, daqui a pouco, tra poco comincerà il film. Aí fala o nome do filme. Daqui a pouco vai começar o nome do filme e fala o nome do filme. Tra poco. Ou fra poco. Dá no mesmo. Daqui a pouco. Tra breve ou fra breve. Daqui a pouco tempo, né? Em breve. Ou se não, tra non molto ou fra non molto. Ou seja, daqui a não muito. Mas o que é não muito? É pouco. Então, daqui a pouco também. Daqui a não muito. Você percebe, então, vendo tudo isso que eu expliquei nesse vídeo aqui, que dependendo do contexto, da situação e das palavras que seguem o tra ou o fra, tra e fra podem ter o significado de entre ou o significado de daqui. Tra 5 km significa daqui a 5 km. Daqui a 5 minutos, tra 5 minuti. Mas se tem uma casa que está entre outras, ali é tra uma casa tra le altre case. Uma casa entre as outras casas. Nesse caso, tem o significado de entre. Então tem que prestar atenção. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, se você achou útil, deixe seu like. Se você ainda não for inscrito ou não for inscrita no meu canal, por favor, se inscreva. Tem vídeo toda semana, quase todo dia. E se você tiver alguma dúvida, se você ficou com alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, deixe a sua dúvida nos comentários. Eu vou fazer de tudo para saná-la o mais rápido possível. Tchau, tchau e até a próxima!